Mateus 24 e 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, aliás, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós temos falado muito, irmãos, que a vinda do Senhor Jesus está próxima, está perto. Nós temos pregado isso, irmão, insistentemente na rádio, aqui com a igreja, reunidos. E temos sido muito insistente nesse tema, nesse assunto, porque nós acreditamos que realmente é o assunto mais importante para a igreja hoje, é a volta de Cristo. E sempre foi, em toda a história da igreja, nos 2000 anos de igreja, esse sempre foi o tema principal da pregação do Evangelho, e sempre foi essa mensagem que realmente trouxe o povo para a igreja e deu força ao povo para perseverar, para permanecer, para sofrer, para renunciar, para abrir mão, até para morrer por amor ao Evangelho. Foi a palavra da promessa de que um dia Deus, por meio de Cristo, viria resgatar o seu povo para si, levar o seu povo para Ele, e isso através do arrebatamento, como nós já detalhamos algumas vezes para os irmãos. E o Senhor Jesus está dizendo nesse texto, irmão, que esse dia, o dia do arrebatamento, o dia em que o Senhor virá buscar o seu povo, o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, esse dia, irmão, será semelhante como nos dias de Noé. Esse tempo, esse período, tanto o tempo que precede a vinda de Cristo será igual os dias de Noé, como o dia, o momento da vinda de Cristo, o momento do arrebatamento também será igual nos dias de Noé. Então, para que nós possamos entender bem o que é que estava acontecendo no tempo de Noé, e qual era o sentimento que Deus tinha por aquela geração, nós vamos ler o versículo de número 38 e depois nós vamos até Gênesis capítulo 6. E o versículo 38 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, aqui fala, irmão, de diversão, entrega aos prazeres, diversão, entretenimento, satisfação da carne, a glutonaria, os prazeres da carne, vícios. Aqui fala de uma sociedade entrega à satisfação pessoal. E ele diz que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ele fala aqui a grande taxa de divórcio, a grande taxa de separação. Quando eu digo divórcio, eu não me refiro propriamente ao cartório, eu me refiro à separação do homem com a sua esposa. Então eles casavam e davam-se em casamento, ou seja, vivia trocando de mulher, vivia trocando de marido, vivia nesse movimento, e até o dia em que Noé entrou na arca. Então eles fizeram essa maldade, preste bem atenção. O povo viveu por prazer da carne, o povo viveu entregue aos deleites pessoais. Cada um só queria saber de satisfazer a si, de sentir prazer, de sentir a alegria do mundo. Cada um só pensava em si. Era um povo egoísta, egocêntrico, ventricista. Era um povo que não lembrava de Deus. Era um povo que não temia a Deus, embora o nome de Deus já era anunciado naquela época, embora Deus já era conhecido naquele tempo. Mas era um povo que não temia, que não honrava e que não buscava conhecer a Deus. Foi um povo que se entregou aos prazeres, irmão, e o texto diz: até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, o povo só deixou de pecar no dia que Deus derramou o dilúvio e matou a todos.
povo só pecou até a morte, pecou até o último suspiro de vida, pecou até nos momentos que estavam agonizando, sendo destruídos, sendo condenados. O povo estava pecando. Enquanto Noé trabalhava na arca, enquanto Noé se esforçava batendo prego, enquanto Noé se esforçava derrubando madeira para poder fazer aquela arca, 120 anos, meu irmão, trabalhando na construção da salvação da sua família. O povo, enquanto Noé suava, cansava, enquanto Noé renunciou à sua vida do mundo para se dedicar ao instrumento que ia salvar, a dedicar a sua vida, o seu tempo, o seu suor, sim, os seus pensamentos, suas ideias, sua inteligência, ao instrumento que ia trazer salvação para a sua casa. Então, enquanto isso, o povo curtia, enquanto isso, o povo brincava, enquanto isso, o povo se divertia, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí, não perceberam quando Noé entrou na arca. E aí então veio o dilúvio e levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ver, irmão, por que Deus derramou o dilúvio naquela época? Por que Deus fez cair aquela chuvarada louca, estrondosa, como se nunca ouviu, nem tinha se ouvido antes e nem se ouvirá depois? Porque qual era o sentimento de Deus em relação à sociedade por conta disso? Porque eu quero lhe dizer uma coisa, que Jesus disse que a humanidade viveria do mesmo jeito. E hoje nós olhamos para a humanidade, nós vemos uma humanidade, o povo entrega a quê? Evangélico, católico, espírita, gente que tem religião, gente que não tem religião. O povo entrega a quê? Ele diz aqui, comer e beber. Ele está falando aqui dos prazeres. Vimos um povo entregue aos prazeres. Nós vemos um povo entregue às delícias da carne. Nós vemos os evangélicos que dizem que cantam para Deus, que adoram a Deus, que louvam a Deus. Um povo entregue para a carne, para os prazeres da carne. Nós vemos crentes dentro das igrejas totalmente descomprometidos com a palavra de Deus. E talvez, meu filho, você seja um desses. Nós vemos crentes dentro das igrejas preocupados em comer e beber, ou seja, entregue aos prazeres, entregue às delícias, entregue aos entretenimentos, às coisas do mundo, às curtições do mundo, aos prazeres do mundo, às aparências do mundo. Nós estamos vendo o povo entregue a isso. A geração de hoje é uma geração totalmente entregue aos prazeres. É uma geração onde os desastres acontecem em véspera de carnaval e eles dançam samba pisando em cima do sangue das pessoas inocentes que morreram num acidente, numa desgraça, num desastre. É uma sociedade, irmão, onde nós estamos vivendo o 4º ano seguido de seca. Povo, gente passando fome, necessidade, principalmente na cidade do interior, porque não tem emprego. O emprego do interior é só a prefeitura. Os irmãos que moraram no interior sabem disso. Se não tiver emprego na prefeitura, pronto, meu filho, é limpar mato. E 4 anos sem chuva, meu irmão, aí acabou. Aí a gente vê 4 anos de seca, 4 anos de chuva, e o povo pisando em cima de um prato de comida, dançando um fortal. Dançando em cima de um prato de comida, ao invés de dar para um pobre comer, estão pulando o carnaval em cima de um prato de comida, brincando no fortal. Ou então nesses outros movimentos que tem por aí. Uma sociedade que não tem amor, uma sociedade que não se importa com o próximo. Era a sociedade do tempo de Noé e é a sociedade do tempo de hoje. Principalmente a maioria, não totalidade, mas a maioria do povo evangélico. Porque eu gosto de pregar contra esses hipócritas que tem na testa escrito evangélico, mas troca essa placa de evangelho da testa e coloca escrito santo ao Senhor, que vai ser melhor. Quando nós vemos crianças morrendo, cristãos sendo assassinados no Irã, no Iraque, em outras regiões do Oriente Médio, em outros países, na Síria, na Líbia, se eu não me engano.
quando nós vemos cristãos sendo degolados, mortos, assassinados, presos em jaulas e gaiolas, tendo seus filhos sequestrados, presos em jaulas e mortos queimados, como se fosse um trapo, um animal. Nós olhamos para o evangélico no Brasil e nós vemos cantores milionários, nós vemos cantores riquíssimos, nós temos lideranças, pastores, líderes evangélicos preocupados em luxo, em riqueza, em poder, em ostentação, em construir. Só a coisa que eu escuto nas rádios hoje: nós vamos construir catedral, nós vamos construir megatemplo. É só o que se ouve nas rádios hoje, é moda, é disputa. Houve um tempo atrás aí que a moda era abrir centro de recuperação para drogado, casa de recuperação, pronto, virou moda. Não se abria por amor, era para poder dizer que tinha. Aí todo mundo estava abrindo uma casa de recuperação. Aí agora, como a moda agora é ter um templo pomposo, luxuoso, exuberante, aí agora a moda é essa, pronto, está todo mundo fazendo das tripas coração, ao invés de comer as ovelhas, uma feira, uma cesta básica, ajudar a pagar aluguel, ajudar a pagar um bujão de gás, não, estão tirando das ovelhas até o que elas não têm, para poder comprar terreno de milhões, para poder investir em pedra, tijolo, que não serve, que não vai servir para nada, que vai ser destruído, quando Jesus vier buscar a igreja. Então nós vemos, irmão, um povo entregue a satisfações pessoais, porque isso é satisfação pessoal. Não vejo essa liderança caída, brigando para construir coisas grandes, irmão. Nós vemos imediatamente, irmãos, a vaidade. Nós vemos imediatamente a disputa, irmão, pelo poder, para quem é maior, para quem aparece mais, para quem vai ficar mais bonito para aparecer na mídia. E o lugar que é mais bonito para atrair mais gente, para arrecadar mais dízimo. Então o que nós vemos, irmãos, é um povo entregue à comida e à bebida, casando e dando sem casamento. E quando você prega para esse povo dizer que vamos parar com esse negócio de segundo casamento, vamos parar com esse negócio de divórcio, vamos parar com esse negócio de separar, vamos parar de pensar que só porque você não foi no cartório, teu casamento não está valendo diante de Deus. Eu vou pregar essa mensagem, vocês já ouviram na rádio, mas eu vou pregar aqui detalhadamente para vocês. Um irmão perguntou: pastor, mas era o tempo da ignorância. Deixa eu perguntar para você uma coisa, filho. Tem um casal bem ali que é macumbeiro. É uma família ou não é? Está ali, um casal de macumbeiro na esquina ali, tocando tambor todo dia. É um casal ou não é? É uma família ou não é? Pronto, e daí? Então não venha me falar em negócio de tempo da ignorância não, meu irmão. Porque é como se os evangélicos achassem: não, casamento só passa a valer quando está na igreja, quando é evangélico. O resto do mundo não, é tudo lepra. Não, meu filho, aquele é uma família, aquele é um casal, aquele é marido e mulher. Aí não venha querer emendar seu erro do passado e querer consertar dentro da igreja não, porque não dá certo não. Então vamos entender o seguinte: aí o povo casa e dá em casamento, casa e dá em casamento, casa e dá em casamento. Aí vem pastor dizer: não, irmão, você não tem problema não, basta você chegar aqui com a certidão do novo casamento, pronto, está tudo bem. Nós não vamos expulsar ninguém da igreja, é lógico que não. Como eu disse na rádio, vai ser amado igual aos outros, vai ser tratado igual aos outros, vai ser querido igual aos outros, vai ser assistido igual aos outros, na hora que precisar vai ter o socorro igual aos outros. Mas a doutrina certa ele vai ter que aprender. Amém, pessoal? Tem que aprender. Então não é uma certidão de casamento, do segundo casamento, que vai apagar o adultério que você está vivendo se está no segundo casamento. Isso não apaga. Então o povo casa e dá sem casamento, casa e dá sem casamento, inclusive dentro da própria igreja evangélica. Como nós já sabemos, infelizmente, pastores já no segundo casamento, no terceiro casamento. E se um pastor que está em cima do altar, vivendo o segundo ou terceiro casamento, qualquer crente sentado aí no banco, na hora que tiver um conflito com o marido ou com a mulher, pronto, não, eu vou casar de novo, vou deixar e vou casar de novo, meu pastor casou, por que eu não posso? É um espelho, e é isso que ele está refletindo para as ovelhas que ele está apacentando. É exatamente isso, irmão. Era exatamente isso que estava acontecendo no tempo de Noé. E qual era o sentimento de Deus? Porque
Porque Deus destruiu o mundo, Deus sentenciou o mundo, Deus condenou o homem. Deus condenou. Vamos para Gênesis 6. Ver o que é que Deus estava sentindo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, irmão. O capítulo 6 na minha Bíblia é a terceira folha da Bíblia. Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor, doeu no coração de Deus. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe isso no seu coração. Quando Deus olhou para a obra-prima, a obra primordial que ele tinha feito, pesou no coração de Deus, doeu no coração de Deus. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Para bem aí, ele vai falar da geração de Noé. Então, vai só para o verso 11. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Amém. Então, quando Deus olhou para aquela situação dos dias de Noé, qual era o sentimento de Deus? Sentimento de arrependimento, sentimento de pesar no coração. Quando Deus viu a maldade do homem, a depravação do homem. Só que o texto aí não fala o que é que os homens estavam fazendo, mas lá em Mateus Jesus revelou. Nós não lembramos agora? Comia, bebia, casava, dava sem casamento, entrega aos prazeres. Lá em Lucas 17, se eu não me engano, ele fala que o povo plantava e construía, né? Edificava e construía. Então tudo isso, um povo individualista, egoísta, um povo que não lembrava de Deus, entregue aos prazeres. Isso pesou no coração de Deus, ao ponto de Deus dizer: eu vou destruir o homem, a terra. Eu me arrependo de ter feito o homem na terra. Eu vou acabar com tudo, eu vou destruir o animal, o réptil, tudo que eu criei eu vou destruir. E vou destruir também o homem. O coração do homem é mau continuamente, os pensamentos do homem é mau continuamente. Eu vou destruir o homem. Então, irmãos, foi exatamente aquele cenário de perdição, de depravação, de desigualdade social, de morticínio, de assassinato, de latrocínio, de estupro, de roubo, de violência, de homossexualismo. Exatamente aquele cenário, ou homossexualidade, queira como chamar, foi exatamente aquele cenário que despertou a ira de Deus para condenar aquela geração. E é exatamente o cenário que nós estamos vivendo hoje. O cenário de hoje é propício ao acontecimento dos dias da vinda do Filho do Homem, do dia de Jesus Cristo. Porque no momento que Jesus tirar a sua igreja, o terceiro grau da ira de Deus vai começar a ser derramado na terra. Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus. Porque desde que Jesus morreu, a ira de Deus já começou a ser derramada na terra. Isso está muito claro em Apocalipse 5. Quando Jesus abre os 7 selos, a ira de Deus começou a ser derramada na terra. Aí vem as 7 trombetas, e quando a igreja é tirada, a ira de Deus se derrama de uma forma devastadora, sem precedentes, sem paralelos, sem ter com que comparar. A ira de Deus é derramada sobre a terra quando Deus tira a igreja, ou seja, quando Deus tirou Noé.
que representa o arrebatamento da igreja. E o cenário de hoje é um cenário exatamente igual, em todos os detalhes. O povo quer saber de comer e beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, tudo. O povo só quer saber disso. As pessoas estão entregues à vaidade, ao orgulho, à soberba, à arrogância, à altivez, à prepotência, à inveja, à disputa, à competitividade. O povo está entregue a isso, à depravação, ao adultério, à prostituição, à fornicação, aos vícios, à perdição, à morte, ao assassinato, a tudo. As pessoas estão entregues a tudo que é vil, que é desprezível, que é ruim. A sociedade está entregue. Então esse, irmão, é o momento propício, o momento adequado, o cenário que Jesus profetizou. Seria esse o cenário que ele encontraria na terra quando ele viesse buscar a igreja. Então quero dizer para você aqui, meu irmão, que a vinda do nosso Salvador está próxima. Amém, pessoal? A vinda do nosso Senhor está perto. Esse é o cenário. É um cenário de tristeza, mas Jesus disse: quando vocês verem acontecer essas coisas, levante a cabeça e se alegra, porque eu estou vindo para buscar vocês. Oh glória! Daqui a pouco nós vamos ser tirados daqui, meu irmão. Daqui a pouco nós vamos ser raptados. O noivo vem raptar a noiva, vem resgatar a noiva, vem tirar a noiva desse cenário podre, fétido, vem nos tirar, nos resgatar daqui. Daqui a pouco. É como Pedro disse: daqui um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará. Aguenta só mais um pouco, espera só mais um pouquinho. Agora, irmão, tem um detalhe aqui nesse texto, que no meio de toda aquela geração, corrompida, caída, depravada, a Bíblia diz que houve um homem, cujo nome era Noé, que achou graça aos olhos de Deus. Esse homem representa a igreja. Esse homem representa eu e vocês que temem o Senhor. Ele representa nós. Noé representa a noiva do Cordeiro, a igreja que vai ser raptada. Noé representa a igreja que está sofrendo, que está trabalhando na construção da arca, a igreja que desprezou o mundo, rejeitou o mundo, para se dedicar e buscar a presença de Deus. Noé representa essa igreja, porque é isso que a arca representa. Aqui no verso número 13 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de gofer farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Preste bem atenção. Quando Deus vê que o mundo está perdido, quando a maldade do homem sobe ao ponto de trazer peso ao coração de Deus, então Deus se dirige a Noé, e Deus avisa Noé: o fim de toda a carne é vindo, ou seja, eu vou destruir, condenar toda a carne, todo homem, todo ser humano, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. O que é isso, irmão? Deus está avisando para a igreja, para Noé: Noé,
eu vou acabar com o mundo. Deus tem avisado isso para nós esses dias, tem, irmão, amém? Deus tem avisado isso para nós esses dias insistentemente. Deus tem dito frequentemente: eu devastarei essa terra, eu sentenciarei esse mundo, eu condenarei os homens ímpios que não temem a Deus, que não andam nos meus caminhos, que não fazem a minha vontade e nem temem a minha palavra, independente de religião, católico, evangélico, espírita, ateu, macumbeiro, que não tem religião. Deus devastará todos aqueles, irmão, que não temem o seu nome e não guardam a sua palavra. E Deus tem avisado isso. Deus tem avisado isso. Deus avisou para Noé. Deus avisou para Noé. Aí depois disso Deus foi falar para Noé: faz para ti uma arca de madeira. Faz para ti uma arca de madeira. Ou seja, prepara a tua salvação. Eu vou destruir a terra. É como Deus estivesse dizendo: não, eu vou acabar com tudo, vou matar tudo que é homem. Noé começou a tremer. E Deus disse: não, mas faça uma arca de madeira. Faça, que eu vou salvar você e a sua família. Vou salvar você e a sua casa. E o que é que Deus está dizendo para nós, irmão? O que é a arca de madeira? É a presença de Deus na vida do homem. Porque Deus vem buscar uma igreja que tem a presença dele na sua vida. Deus vem buscar uma igreja que anda na presença dele. Deus vem buscar uma igreja que está preparada, uma igreja santa, uma igreja que busca, uma igreja que vigia, uma igreja que ora, uma igreja que se desvia do pecado. Homens imperfeitos, claro, pessoas que erram, claro, que escorregam, claro, mas um povo que tem o temor do Senhor, que quando escorrega, que quando vacila, está logo ali arrependido, com temor, buscando a Deus. Deus vem buscar uma igreja que está esperando o dilúvio, ou seja, Deus vem buscar uma igreja que está sabendo que Deus vai condenar a terra. Deus vem buscar uma igreja que está sabendo que tem um dia e uma hora preparada para Deus vir buscar essa igreja, só que ela não sabe que dia nem hora, como Noé também não sabia. Deus vem buscar esse povo. Aí agora Deus diz: Noé, trabalha na arca, faz a arca. Deus diz para ti essa noite, irmão: trabalha no instrumento que vai te salvar. Qual é, pastor? Na presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. Trabalha na presença de Deus. O que é isso, pastor? Trabalha na presença de Deus. Você tem andado na presença de Deus? É isso que eu estou querendo dizer para você. Trabalha na presença de Deus. Trabalha para que você tenha a presença de Deus. Constrói a arca. Constrói a arca, ou seja, busca a Deus em oração, busca comunhão com Deus, busca intimidade com Deus, irmão, busca comunhão com o Espírito Santo, busca andar na presença de Deus, busque andar diante de Deus. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Do jeito que Noé fez. E como foi? Noé abandonou a vida. Noé teve que se ocupar fazendo a arca. O que é isso? Você tem que se ocupar mais em oração, meu filho. Você tem que se ocupar mais lendo Bíblia. Hoje é quarta-feira, domingo, segunda, terça, quarta, quarto dia da semana. Você pegou na Bíblia essa semana? Você leu a Bíblia essa semana? Se orou pelo menos uma hora domingo, pelo menos uma hora segunda, pelo menos uma hora terça e pelo menos uma hora hoje? Você está trabalhando na construção da arca, você está buscando a presença de Deus, você está construindo uma vida espiritual alicerçada em Deus. Irmão, tem que fazer. Pastor, por que você está pregando isso? Deus avisou a Noé. Irmão, naquele tempo não tinha por quem Deus avisasse. Os homens estavam tudo perdidos, Deus ia falar por quem? Não tinha, Deus foi lá e falou. E hoje Deus já pode falar por meio de uma jumenta, como ele falou para falar com Balaão, né? Jesus entrando em Jerusalém, o povo gritava, e os sacerdotes disseram: manda o povo calar Jesus. E Jesus disse: se o povo calar, as pedras grita. E do mesmo jeito Deus está falando por mim aqui essa noite. Eu já estou dizendo isso para você não pensar que eu sou importante. Pode me comparar com a jumenta de Balaão ou com aquelas pedras lá de Jerusalém. O que é importante é o Deus que está falando conosco. E essa é a palavra dele. E Deus disse: trabalha, faz uma arca, Noé. Deus avisou Noé: Noé, faz a arca.
Vou dar um tempo. Deus não disse o tempo, mas a gente sabe aí, foi 120 anos. Não está na Bíblia, mas os eruditos estudiosos, né? Pelos estudos feitos, 120 anos. Deus não disse, não é mês que vem, não. Semana que vem, também não. Daqui 10 anos, não. 120 anos. Fazendo a arca. Espera, imagina o tempo esse homem trabalhando naquela arca, irmão. Imagina quantas vezes não é trabalhando na arca. Rapaz, será que vai acontecer mesmo? O sol está tão quente. Tem nem cara de chuva. Imagina os dias que Noé às vezes estava desanimado. Imagina os dias às vezes que vinha aqueles pensamentos: eu vou abandonar essa arca, não quero mais saber de nada. Imagina o povo passando aí: Noé, o que é que você está fazendo aí, ô seu Noé? Eu estou construindo aqui um barquinho. Um barquinho para quê? Não é porque vai vir água por aí, nós vamos se guardar nele. Ah, você está doido, Noé? Imagina o povo bebendo cachaça nos bar. Você viu aquele velho Noé fazendo uma arca? Dá para imaginar o povo rindo lá nos bar, rindo Noé nas praças. Noé, meu irmão, a arca de Noé virou centro turístico, não duvide disso não. Era a maior estrutura arquitetônica da época. Virou centro turístico, todo mundo queria ir lá olhar para a arca. Todo mundo queria ir lá ver a arca. Não tinha foto, né, para tirar foto. Não tinha máquina, mas todo mundo queria ir lá para ver a arca. Todo mundo queria ir lá para olhar para a arca. Todo mundo queria ir lá: rapaz, vamos ver aquele negócio grande, negócio medonho aquele, meu irmão. E o povo lá admirado olhando para a arca. A Bíblia diz lá, não sei se foi Pedro ou foi Tiago, foi Pedro. O apóstolo Pedro diz que Noé foi pregoeiro da justiça. O que é isso, pastor? Enquanto Noé batia martelo construindo a arca, ele ia pregando, dizendo ao povo que se arrependesse, porque Deus estava vindo aí com juízo. Pregoeiro da justiça. Passou 20 anos pregando o martelo dia após dia, cansado, suado, abatido, angustiado, aflito, desprezado, rejeitado, zombado, escarnecido, mas ainda assim ele era pregoeiro da justiça, dizia ao povo que se arrependesse. E é isso que você tem que fazer, igreja. Está ouvindo aí, igreja? Diga amém. Enquanto você vai orando, buscando a presença de Deus, trabalhando na construção da arca que vai salvar a tua vida, você vai abrindo a boca e pregando a justiça de Deus para os homens, dizendo aos homens que Jesus está voltando e vai condenar os desobedientes. Faça isso. Noé não era um pregador da prosperidade, não. Os pastores de hoje, no tempo de Noé, iam fazer uma campanha lá dentro da arca. Era? Os pastores de hoje lá no tempo de Noé: não, vamos fazer uma campanhazinha logo aqui, né? Já começamos a construção da arca, vamos fazer uma campanha aqui para arrecadar dinheiro. Opa, tem a campanha lá na arca do Noé, bora. Aí chega na arca do Noé lá, é dízimo, é oferta, é voto, é oferta alçada, é tudo, né? Nos pregadores de hoje ia fazer, sem dúvida alguma, uma campanha lá na arca do Noé. Ou então eles iam fazer o seguinte, né, uma pregaçãozinha de prosperidade, bem-estar, vida regalada, para poder atrair o povo, para poder encher a arca. Não é isso que o povo está preocupado hoje? Noé não estava preocupado com isso não, meu irmão. A pregação de Noé, sabe qual era? Igual de João Batista, igual de Jesus, igual dos apóstolos: se arrependa, porque o reino de Deus está chegando. Era assim. E aí, meu irmão, quero dizer para você uma coisa. É muito sério o que nós estamos pregando aqui. Muito sério. É muito sério. Eu fico pensando, sabe, um assunto tão sério desse, porque se você não der ouvido a essa palavra para se preparar, você vai ficar. Vai ficar. Não é que você não dê me ouvido a mim, você não dê ouvido à palavra de Deus. A mim você pode não dar ouvido quantas vezes você quiser, mas não estou falando nada por mim. Se eu estivesse aqui lendo um livro que eu escrevi, se eu estivesse falando aqui o que eu penso, o que eu acho, se eu estivesse aqui filosofando, aí tudo bem, você podia discordar. Mas eu estou falando aqui, irmão, a palavra de Deus, que vai acontecer. Nós temos que se preparar, irmão. Nós não podemos, irmão, de maneira alguma deixar esfriar dentro de nós aquele fogo da esperança da volta de Jesus. Não podemos de maneira alguma, de forma alguma, irmão, de modo algum, deixar se apagar dentro de nós aquele fogo
que um dia queimou dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Não podemos deixar esse fogo se apagar. Esse fogo está apagado na vida da igreja, irmão. Os crentes deixaram de fazer a arca para se dedicar ao beber, ao comer, casar, dar-se em casamento. Os crentes estão deixando de fazer a arca, vocês estão deixando de orar, de buscar a Deus, de servir a Deus, para dedicar-se a uma vida egoísta, orgulhosa, egocêntrica, vaidosa, ventricista. Muitos estão fazendo isso, mas Deus está avisando de novo. Daqui a pouco o dilúvio vem, mas Deus quer salvar o seu povo, irmão. Então Noé foi trabalhar na arca. Deus disse no verso 14: faz para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Verso 17: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo, a igreja, né? Que não representa a igreja, estabelecerei o meu concerto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres do teu filho contigo. Amém. Deus está dando a nós a oportunidade de salvação. Deus tem estabelecido um concerto com a igreja. Trabalhe na construção da arca, que eu vou salvar você. Eu vou fazer um concerto contigo. Eu vou te dar Nova Jerusalém, vou te dar as mansões celestiais, vou te dar um corpo glorificado, vou te dar a vida eterna, vou te dar a cidade santa, vou te dar um corpo que não morre, não adoece, não envelhece, não cansa. Tu vai ser tão rico que a cidade que eu vou te dar, tu vai andar em ruas de ouro, tu vai entrar não por portões de madeira adornada, mas vai entrar por portões de pérola. Essa é a cidade do concerto de Deus com a sua igreja. Então, Noé trabalhou muitos anos. Sabe, irmão, você nunca se sentiu cansado, não? Eu digo da caminhada. Não digo cansado, eu vou desistir do evangelho. Não, acaba que pensa isso aí, ninguém nunca se converteu, nunca. Eu não sei o que a gente tem de ser crente. Eu vou dizer, irmão, camarada que fica pensando que vai desistir, ele nunca se converteu, nunca. A tristeza vem, o abatimento vem, a angústia vem, mas desistir de Jesus jamais. Não tem motivo para desistir de Jesus, nem que ele arrancasse meus 2 olhos, nem que ele tirasse meus 2 pés, meus 2 braços, minha língua, meus olhos e meus ouvidos. Eu ficasse aqui sem poder andar, sem falar, sem poder pegar em nada, sem poder ouvir, sem poder cheirar, nem comer e nem olhar para nada. Ainda assim eu não tinha motivo para desistir daquele que deu a vida para me salvar, porque nas mansões celestiais eu vou ter um corpo perfeito, vou ter um corpo glorificado, perfeito. Não tenho motivo de me afastar dele. Mas às vezes a gente está cansado, irmão. Sabe? Estava dizendo para minha esposa hoje, o povo, irmão, tem um coração tão duro. Eu prego naquela rádio ali, parece que eu estou pregando para Roma de pedra. Aí tem uns pastores que dizem que amam as ovelhas, que estão defendendo o rebanho. Aí depois vão pregar heresia, nem versículo da Bíblia os caras usam, só blá 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 para tentar confundir o povo. Aí eu digo para minha filha, eu estou cansado. Tem hora que eu estou cansado. Tem hora que eu estou cansado. Por quê? O povo, irmão, não é para a gente se confundir. O povo confunde porque quer. Opa, peraí, o pastor Radel disse uma coisa. Opa, o pastor fulano tal tirou uma coisa. Não, tira a prova bem facinho agora, já. Me dê 2 dias aí, vou para casa com a Bíblia, estudar, eu volto com a resposta. Pronto, meu filho, esse aqui está certo, aquele está errado, está aqui, ó, na Bíblia. Não, está todos 2 errados, está aqui na Bíblia dizendo, está tudo errado. Ou então está todos 2 certos, está aqui na Bíblia. Vai para a Bíblia, irmão.
Busca a Bíblia, busca os contextos, busca a palavra. Hoje um irmão ligou para mim, eu estava em casa. Eu nem fico ouvindo essas rádios que só tem heresia mesmo. Aí o irmão ligou para mim e disse: "Ô pastor, liga bem rapidinho aí na rádio fulano de tal aí, que o pastor lá está tentando derrubar a pregação do senhor." Pastor da igreja grande aí. Aí o pastor lá tinha dito: "Eu ouvi uma pregação aí de confronto, aí eu vim pregar aqui essa palavra para tirar a confusão da mente do povo." Vai abrir no livro do profeta Joel. O gafanhoto migrador, o cortador e o sei qual mais, eu não sei qual mais. Aí foi explicar isso aqui, meu irmão. Joel estava profetizando a personificação de demônio. Aí eu digo: meu Deus do céu, isso não vai pregar isso não. Aí começou a pregar, e é demônio para aqui, é demônio para acolá, é demônio que corta, é demônio devorador, é demônio para aqui, para acolá. Eu digo: eu nunca vi ninguém pedir disso no livro de Joel. Mas deixa. Aí eu fui ler o contexto. Aí falava lá que o capim estava queimado, o capim estava desgastado, que o gafanhoto tinha comido. As frutas estavam tudo comida, tudo ruída, que os gafanhotos tinham comido tudo. Eu digo: eu nunca vi demônio comer capim nem mato. Se o povo tivesse lido o contexto, o povo: "Ô pastor, isso não é demônio não, é gafanhoto mesmo." Tá aqui, ó. A lavoura estava destruída, o capim estava comido, o trigo estava comido, as vinhas estavam comidas, era gafanhoto mesmo. Mas o povo não lê, irmão. Ele é aquele versículozinho ali: "Opa, fecha a Bíblia aí, não deixa nem um cara com a Bíblia aberta. Fecha, fecha, fecha." Para o pessoal não ver. Mas se o povo for ver o resto do contexto, vai ver que era capim. E demônio não come capim, até então, até que eu saiba não. Um endemoniado pode até comer, né? Mas um demônio não. Então, meu irmão, aí o que é que você vê? O que você vê que eu digo para Deus em oração, irmão? Sabe o que eu digo para Deus? Eu digo: Senhor, eu não estou numa briguinha de ministério. Eu digo para o Senhor em oração, temor, eu chego para o meu Deus: Senhor, eu não estou numa briguinha de ministério, eu não estou numa briguinha de números, eu não estou aqui disputando com ninguém. Eu quero te servir, pregar a tua palavra, só isso. Eu falo para Deus isso. Então é nessa fé que a gente tem andado, procurando avisar para a igreja: você deixe de pensar em prosperidade, deixe de fazer campanha, deixe de negócio de voto, deixe de negócio de oferta alçada, deixe de estar se sacrificando para dar dízimo por obrigação, pensando que Deus vai te dar 10 vezes mais. Vai construir a arca, criatura. Vai orar, vai buscar Deus, vai se santificar, porque senão quando Jesus vier com dízimo, oferta alçada, com voto, tu vai ficar para ser condenado. Pastor, a igreja não precisa? Não precisa, todo mundo sabe que precisa. Aí eu preciso estar arrancando o tutano dos irmãos? Eu estava dizendo uma coisa, eu disse uma coisa para uma pessoa, foi na rádio, parece que foi na rádio. Digo: olha, eu fico satisfeito uma coisa, que embora o ministério tenha pouca condição, mas cada centavo que entra lá, não estão explorando nem extorquindo ninguém, é dado com amor e alegria, que é assim que o povo tem aprendido a dar aqui. É desse jeito que o povo está aprendendo a dar, com amor e com alegria. O missionário Zezinho estava aí: pastor, o homem trouxe uma oferta, o roubo está dentro do gasofilácio, pode colocar. É lá do Maracanã. Ele viu na rádio pedindo dinheiro. Vocês viram pedindo dinheiro na rádio? Viu na rádio eu dizendo: poder o dia não será amaldiçoado, traga a sua oferta para o nosso ministério, você vai prosperar. Vocês ouviram falar isso? Não. Eu ensinei o quê? Que Deus ama quem dá com alegria, né? Com alegria. Então, irmão, o povo tem que estar preocupado mais, sabe com o que é? Construir a arca, e o povo está construindo. Talvez alguns de nós aqui essa noite abandonou o martelo, abandonou o serrote, abandonou a plana da construção da arca. Voltar para casa hoje à noite, meu filho. Pegue sua luva, pegue seu martelo, pegue seu serrote, pegue sua plana e volte a trabalhar na construção da arca. Vá dobrar o joelho, vá buscar o Senhor, vá se preparar para a volta de Cristo. Olhe em você o que é que tem que mudar, olhe em você o que é que tem que ser tirado, olhe em você o que é que tem que ser arrancado, e arranque, tire, mude, mas busque a Deus, busque a presença dEle, ande na presença dEle, peça a Deus o espírito de oração, e ande no espírito de oração, e se prepare que o dilúvio está chegando. Aí no capítulo 7, verso 1, ele diz assim: depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca,
porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Verso 4: porque, diz o Senhor, porque passados ainda 7 dias, é Deus que está falando, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Amém. E vamos continuar lendo. Verso 7: e entrou Noé e seus filhos, a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Amém. Verso 16: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a arca. Quem foi que fechou a arca? Foi Noé? Foi um macacozinho que o Noé tinha botado lá dentro, danado, foi fechar. Noé, o macaco botou o povo a perder, porque Noé ia abrir a porta, o macacozinho foi lá e fechou, foi? Não, Deus. A Bíblia diz que foi o Senhor que fechou a arca. O que é isso, pastor? O tempo de salvação encerrou. Quem trabalhou na arca, entrou na arca, se salvou. Quem não trabalhou, não há mais oportunidade. E o que é que significa isso? Quando Cristo tirar a sua igreja da terra, não haverá mais chance para aqueles que ficar. Não haverá. Não venha me dizer negócio de segunda chance, a teologia assembleiana, a teologia presbiteriana. Não venha me falar negócio de segunda chance, que não existe isso na Bíblia. Não existe isso, essa doutrina na Bíblia, que haverá uma segunda chance. Não tem segunda chance. A porta da arca fechou e acabou essa conversa. Me prove aí. Quantas pessoas Deus salvou? Noé entrou na arca com a família dele. Que ficaram fora, Deus salvou quantos? Nenhum. E Jesus disse o quê? Que será como nos dias de Noé, meu filho. Quer ver a prova disso? A prova palpável? Vá lá para Mateus 25. Mateus 25. Vamos ler. Mateus 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu não vou pregar isso aqui não, viu, irmão? Eu já preguei, vou pregar no outro dia de novo. Eu vou só mostrar para você que não tem mais chance depois do arrebatamento. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Essa parábola é sobre o arrebatamento. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. A igreja é comparada a 10 virgens. 10 virgens. Só que 5 é prudente e 5 é louca. As loucas, tomando suas vasilhas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5. E tardando o esposo, os 120 anos do Noé, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Ou seja, a mensagem da volta de Cristo. Jesus está voltando, vem igreja, ao encontro dele. Sonido da trombeta, do arcanjo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17 o quê? Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Esse é o chamado de Deus, o povo. O esposo chegou. Então, verso 7. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todo mundo quis ao encontro do noivo. As loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo disseram: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Quantas outras noivas saíram para buscar o azeite, o esposo chegou. E o que é que aconteceu? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As virgens loucas, opa, o azeite faltou, a lamparina está queimando, vamos comprar azeite. Quando elas pensaram em ir, foi tão rápido,
Aí o noivo chegou e arrebatou a igreja que estava preparada. As que estavam prontas entraram. É por isso que o Senhor diz: aquele que é injusto, continue fazendo injustiça. Aquele que está sujo, continue sendo insujo. Mas aquele que é santo, continue santificando. E aquele que é justo, continue praticando justiça. Lá em Apocalipse, né? Então, as que estavam preparadas entraram, e fechou-se a porta. Está falando de quê? De Noé. Quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Deus fechou a porta. Ou seja, fechar a porta quer dizer o quê? Encerrou a entrada, não cabe mais ninguém, já deu o limite, não dá mais, fechou a porta. Só para você ver como não tem mais chance. Verso 11: depois, quando perceberam que o arrebatamento aconteceu, né? Chegaram também as outras virgens, a outra parte da igreja, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Começaram a bater. O que é isso? Chorar, clamar, gemer, gritar, pedir, implorar, suplicar. Mas não tinha dado mais tempo. O arrebatamento já tinha acontecido. O noivo já tinha buscado a noiva. Senhor, abre a porta. Que é isso que vai acontecer com quem ficar, irmão. A igreja, ele está falando que a parte da igreja, não é o mundo não. O mundo não vai nem saber o que aconteceu. Foi o disco voador, foi os extraterrestres, foi o ET, foi isso, foi aquilo, vamos dizer um monte de coisa. Mas a igreja, a outra parte da igreja, foi o arrebatamento. Aí vão começar a bater, clamar, gemer, pedir, implorar. E o Senhor vai dizer o que para eles? Verso 12: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, ninguém está entrando mais. Não conheço vocês, ó. O Senhor abre a porta. Opa, pode entrar? Não conheço, fiquem fora. E isso, irmão, é para mostrar para nós que depois que a arca estiver preparada, e que o povo de Deus entrar na arca, Deus vai fechar a porta e vai derramar o dilúvio, e vai devastar, condenar os que não entraram na arca, os que não estavam prontos, os que não se prepararam. Por isso ele diz no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, não vá pensar que o dia da vinda de Jesus vai amanhecer escuro. Vixe, pode estar escuro hoje, o céu está rosado. Opa, Jesus vai vir hoje. Que hora será? É mais tarde. Não é assim não, irmão. Vai ser um dia normalzinho, igual hoje, ó. Normal. Todo mundo no normal, um dia normal. Vai ser o dia mais normal do mundo. Talvez nunca houve um dia tão normal igual vai ser o dia da vinda do Senhor. Não vai ter nada de estranho, não vai ter nada de estranho. Vai ser um dia normal. Só porque eles vão buscar aqueles que estão esperando, aqueles que estão preparando a arca, a presença dele, andando na presença dele, buscando a presença dele. E aí Noé entrou na arca e passou ali 1 ano e pouco, eu acho, dentro da arca. E a arca depois foi parar lá em cima de um monte chamado Ararat. Só que a nossa arca vai parar nas mansões celestiais, irmão. A nossa arca só tem destino certo, vai parar lá. Então, igreja, essa mensagem é mais uma mensagem de despertamento para nós nos acordar em relação à volta de Jesus. Amém, pessoal? Que você possa entender, Deus estava irado com aquela geração, assim como a ira de Deus está acesa hoje. E a Bíblia diz que o único que pode nos livrar da ira de Deus é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: como vocês se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e a esperar ao seu Filho Jesus desde o céu, que nos livra da ira futura.
Somente a igreja que está esperando Jesus é quem vai ser livre da ira futura, porque Jesus vai livrar essa igreja. Eu espero, irmão, que você esteja entendendo o que é ser igreja. Eu espero que você não seja só mais um evangélico. Espero que você seja realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está esperando a volta de Jesus, porque é real, é verdadeiro. Nós ouvimos aqui esta noite que Deus alertou Noé, avisou Noé, e Deus disse o que Noé tinha que fazer, e Noé fez. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O tempo do dilúvio já estava determinado, Deus tinha marcado já no coração dele, era 120 anos. Terá 120 anos, Deus ia derramar o dilúvio. Assim como Jesus disse, o dia e a hora já estão marcados. Jesus falou isso, né? Só que ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. Quando Jesus diz que somente o Pai sabe o dia e a hora, é porque já está marcado. Como é que alguém vai saber de uma coisa se não está marcado ainda? Para poder Jesus dizer que ninguém sabe do dia e a hora, somente o Pai, então é porque o dia e a hora, Deus já sabe o dia e a hora, já estão determinados. Deus não vai prorrogar nem antecipar, é o dia que Ele marcou, igual do dilúvio. Aí eu te faço uma pergunta: se Noé tivesse ficado de braço cruzado, não, Senhor, não posso não fazer a arca, sou ocupado demais. Não, Senhor, eu tenho a minha vida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho o meu lar, minha casa, minha família, meus filhos. Que é o que muitos de nós estamos dizendo. Se Noé tivesse ficado de braço cruzado, irmão, não, Senhor, acredita, eu sei que o Senhor vai voltar, eu sei que o dilúvio vai cair, mas não trabalhou na arca? Que fé é essa? Isso não é fé. Foi exatamente isso que manifestou a fé de Noé. As obras dele, o trabalho, o esforço dele em fazer aquela arca, se manifestou, sendo chamado de louco, de tudo, porque era um absurdo. Para começar, nunca tinha chovido, a terra ainda era aguada de baixo para cima, o povo não sabia nem que era chuva, quanto mais um dilúvio. Aí, e Noé com essa conversa doida, mas Noé mesmo assim foi trabalhar na arca. Agora eu quero dizer para você uma coisa: se Noé não tivesse trabalhado, ele tinha ficado, tinha sido condenado com o resto do mundo. Do mesmo jeito é com a gente, irmão. Deus está avisando, Deus está falando, Deus está dizendo. E é individual a salvação. A salvação é individual. Você trabalha por si. Claro, você pode pregar o evangelho para os outros, orar pelos outros, evangelizar os outros, mas a obra de buscar a presença de Deus, isso é pessoal, é particular. Eu não posso nem buscar nem pela minha esposa. Eu que tenho que incentivar ela a buscar, ela tem que incentivar eu a buscar, mas buscar por ela eu não posso. A presença de Deus é algo, uma comunhão pessoal, íntima entre o homem e Deus. Então, se a arca é a presença de Deus, e só quem anda na presença de Deus é quem vai ser salvo, então, se você não trabalhar na arca, quando o Senhor vier buscar a igreja, se você não trabalhar, você fica. Se você não construir a arca, você vai ficar. E um conselho mais: chame seus filhos para lhe ajudar a fazer a arca. Noé fez a arca, a mulher ajudou, os meninos ajudaram, as noras ajudaram, né? O que é isso, pastor? Bota todo mundo para orar e ler Bíblia todo dia. Bota. Tira esse negócio, essa alienação, menino, negócio do videogame o dia todo. Isso vai deixar teu filho perturbado, lesado, de boca aberta. Tira. Negócio de televisão o dia todinho. Bota, meu filho, vai ler Bíblia, vai orar. Eu quero brincar, pega um pedaço de pau, faça um cavalo, pega um papel, vai cortar com a tesoura, né? Irmão, não existe só videogame e essas coisas para brincar, não. Tem muitas outras coisas para fazer. Os meninozinhos de hoje não brincam mais, não tem mais carro. Pega um carrinho, vai andar de carro. E a menina pega a boneca, vai brincar com a boneca. Deixa o videogame lá, deixa lá. Então, meu filho, manda os teus filhos trabalhar na preparação da arca também. Manda eles orar, buscar Deus, buscar comunhão com Deus, intimidade com Deus, e andar com Deus, no temor de Deus. Amém? Para que seja salvo tu e tua casa, para que vocês entrem na arca e sejam salvos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja.